A Comissão de Cultura acaba de aprovar um relatório, um projeto de lei que busca aprimorar os mecanismos de financiamento da cultura. Esse projeto é resultado da CPI da Lei Rouanet, uma CPI que gerou alguma polêmica aqui na casa, alguma discussão, mas elaborou projetos para aprimoramento desse marco. O material veio para a Comissão de Cultura. Quem ficou responsável por relatar essa matéria foi a deputada Benedita da Silva. Mas o proponente da CPI da Lei Rouanet, o deputado Sóstenes Cavalcante, estava presente. E o importante é que a disposição de melhorar esses mecanismos de fomento à cultura gerou um grande acordo aqui, e partidos que geralmente estão em lados opostos, que estão debatendo, se obstruindo, conseguiram construir esse acordo. A gente teve participação do Democratas, participação do PT, participação do PSDB, o Partido Novo votando com o pessoal. Momentos bonitos que acontecem aqui na Câmara dos Deputados para aprimoramento do marco legal. Vou começar, permissão para começar com a relatora, que é também atualmente a presidente da Comissão de Cultura. A gente, obviamente, teve algumas divergências, né? Algumas mudanças pontuais que se buscavam. A senhora retomou em parte o texto original, mas manteve também algumas modificações. Queria que a senhora falasse, resumidamente, desse aprimoramento do marco legal, do financiamento da cultura, que é uma questão que está em debate no momento, inclusive com declarações, às vezes, polêmicas do presidente de como o dinheiro é gasto na área de audiovisual, na área de produção cultural. Eu penso que a CPI produziu um grande instrumento neste momento para que a Comissão de Cultura, com um trabalho coletivo, junto com os proponentes da CPI e também com os deputados da Comissão de Cultura, nós fizemos um trabalho coletivo. E é importante porque nós vamos fortalecer o Fundo Nacional de Cultura. Vai dar a condição de que aquelas menores projeções ou manifestações, produções, a Lei Rouanet possa alcançá-la. E que o Fundo Nacional de Cultura possa, em todo o Brasil, nas regiões, poder atender essa riqueza que é a cultura brasileira. Seja no fato de ter uma chamada cultura popular, até a que nós consideramos das mais eruditas. Todos nós queremos que a cultura brasileira, que é um ponto fundamental na identidade de um povo, de uma nação, que ela possa contar doravante, com recursos que serão democraticamente e transparentemente colocados depois dessa votação. Eu aproveito até para agradecer o Partido da Cultura, que é o que funciona nessa comissão, que tem feito com que essa demanda, que já estava há algum tempo, pudesse, nessa comissão hoje, ser aprovada. Meus agradecimentos a todos aqueles que participaram da CPI, o relator lá na CPI, deputado Sávio, e aqui nosso proponente também, eu já ia falar pastor Sóstenes, mas ele é pastor mesmo, mas é o deputado Sóstenes que colaborou muito para que a gente hoje tivesse essa votação positiva. Muitíssimo obrigado, deputada Benedita, e parabéns por essa construção coletiva aí do Partido da Cultura, o PC. Deputado Sóstenes Cavalcante, o senhor, à época da instalação, do pedido de criação da CPI da Lei Rouanet, fez discursos inflamados contra alguns mecanismos da política de cultura, ao lado do então deputado Alberto Fraga. Teve ali alguma conflagração, mas ao fim parece que chegamos a uma boa construção, e eu gostaria de saber do senhor qual é o principal mecanismo, o principal resultante dessa construção que possibilitou um acordo, repito, tão bonito como o que vimos aqui. Sem dúvidas, o bom senso da relatora em dialogar com todos os interessados na matéria facilitou a aprovação da forma em que se deu aqui hoje na Comissão de Cultura. Mas eu estou muito feliz. Como parlamentar, existem poucos momentos que produzem felicidade, porque a vida parlamentar às vezes era tão sofrida, não é tão criticada. Em especial as CPIs ultimamente tem sido visto como um mecanismo legislativo que termina em pizza, que não resolvem nada as CPIs. E quando nós começamos essa CPI, fomos altamente criticados, eu e o deputado Fraga à época, e nós sempre dizemos, nós estamos querendo a seriedade da boa cultura. E hoje ficou provado aqui, com este resultado, que lógico, vai passar em outras comissões, podendo ainda aprimorar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Câmara dos Deputados, mas foi um grande avanço
quero aqui agradecer a deputada Benedita da Silva pelo bom senso, pela capacidade de diálogo com todas as pessoas e, como ela bem disse, corroboro. O que ganhou hoje foi o Partido da Cultura. A cultura tem melhores mecanismos a partir dessa aprovação. Esperamos que aprove logo na CCJ e no plenário da Câmara e vá ao Senado a sanção, para que a cultura realmente possa viver um novo momento no Brasil com mais transparência, com seriedade na administração do recurso público, mas a cultura sendo valorizada e democratizada, que esse recurso chegue ao interior do país, ao pequeno e médio produtor de cultura, sempre foi o nosso sonho. E nós estamos vendo isso ser concretizado através da aprovação desse projeto. Você acredita que essa construção, contar com vários partidos que podem não ser do governo, mas são simpáticos ao governo, possa facilitar inclusive uma sanção presidencial de um tema que às vezes não costuma ser muito caro ao presidente Bolsonaro? Sem dúvidas, eu acho que quanto mais a gente valorizar a cultura, a boa cultura e democratizar os recursos, eu não hesitarei em fazer apelos ao presidente da República para que sancione a decisão nossa do Congresso Nacional e, pessoalmente, junto com outros colegas, vamos até ele para contar com a colaboração dele, sancionando o nosso projeto de lei. Muitíssimo obrigado, deputado Sóstenes Cavalcante. Antes de terminar, eu preciso fazer uma propaganda. Está começando agora, logo após essa reunião deliberativa da Comissão de Cultura, uma audiência pública para debater as iniciativas do governo federal e a produção audiovisual do Brasil, com vários representantes do audiovisual, cineastas, sindicato de trabalhadores no audiovisual, que vão debater as decisões do governo nessa área, que recentemente decidiu, por exemplo, que vai trazer a Agência Nacional do Cinema para Brasília, Ancine, que vai restringir o financiamento a alguns tipos de filmes. Isso vai ser discutido aqui nessa audiência pública que começa agora. Eu te convido, inclusive, a acompanhá-la ao vivo aqui no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Bom, e a gente vai aproveitar então para conversar também com o relator da CPI da Lei Rouanet, que é, consequentemente, o autor desse projeto de lei que foi aprovado hoje na Comissão de Cultura. Vamos chegar aqui, o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e foi um dos construtores desse grande acordo, desse momento, repito, esse momento bonito de construção coletiva, mesmo de forças políticas que muitas vezes são antagônicas. E é um momento interessante que a democracia permite, né, deputado? Quando um assunto, um tema acaba unificando forças que geralmente se digladiam, mas que percebem a necessidade de se intervir numa política pública que carece de aprimoramento, como mostrou a própria CPI que o senhor foi relator. Olha, esse é um dos momentos gratificantes do parlamento. Eu costumo dizer que nós, mineiros, nós temos a aptidão para fazer a política da convergência, de construir o entendimento. E eu venho trabalhando com esse propósito desde o momento que eu fui o relator da CPI da Lei Rouanet, e ali como relator nós dividimos o nosso trabalho em dois focos. Um, de punir de maneira muito clara aqueles que vinham cometendo crime de desvio do dinheiro público se valendo da Lei Rouanet. E, por outro lado, nós nos empenhamos em elaborar no nosso relatório um projeto de lei para aprimorar a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é importante, não podia criminalizar a Lei Rouanet. Uma coisa são os criminosos que vinham abusando, usufruindo da Lei Rouanet para patrocinar mega eventos e desviar o dinheiro público. Outra coisa é você ter na Lei Rouanet um instrumento de política pública para fortalecer a cultura, a verdadeira cultura brasileira. E é isso que nós conseguimos agora aprovando esse projeto de lei, que eu, como relator da CPI, fui o autor, mas ele foi construído a várias mãos, com a colaboração de deputados de diversos partidos, e que nos unimos em favor da cultura brasileira. E o projeto de aprimoramento da Lei Rouanet que nós aprovamos hoje, ele tem como característica fundamental dar maior transparência à execução e à utilização do dinheiro público de incentivo à cultura. Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, que anda sendo desprezado. E na parte da chamada renúncia fiscal ou do incentivo fiscal para o patrocínio à cultura, dar também uma maior democratização, garantir o acesso daquele artista iniciante, descentralizar a aplicação desse recurso, que é um recurso público. Tem o patrocinador, tem aquela empresa que se beneficia da renúncia fiscal e, ao invés de pagar o imposto, aplica o dinheiro num espetáculo ou num evento cultural ou numa promoção cultural,
Mas é importante saber que nós temos que descentralizar isso. Isso não pode ficar na mão de alguns poucos ou só dos famosos. E com este projeto da Lei Rouanet, nós queremos fazer com que esse dinheiro, que é público, ele chegue também ao artista iniciante, à defesa dos nossos patrimônios históricos, à nossa cultura de raiz, ao interior do Brasil. Foi um passo importante aqui hoje, que por consenso o relatório, o projeto de nossa autoria na CPI, foi aprovado aqui por unanimidade. Um dos mecanismos que o senhor cita aí para fortalecimento do Fundo de Cultura é que os grandes captadores, né, aqueles que têm capacidade de captar acima de R$500 milhão em recursos, vão ser obrigados a captar um acréscimo de 20% para destinar ao Fundo Nacional de Cultura e permitir justamente esse direcionamento para iniciativas de cultura que não têm tanta visibilidade, não dão tanto retorno. Isso foi um dos momentos ali de alguma discussão, mas depois o acordo, a conversa, possibilitou que ele fosse aprovado. É verdade. Em algum momento, alguns acharam que isso poderia ser algo que iria dificultar os grandes empreendimentos culturais, mas nós procuramos demonstrar o seguinte, que é necessário fortalecer o Fundo Nacional de Cultura. O que acontece hoje na parte que o governo incentiva a cultura no Brasil? Nós temos em alguns momentos algo em torno aí de 1 bilhão e 500 milhões, às vezes, né, e temos necessidade até de que seja mais do que isso, que possamos chegar a 2 bilhões de reais de renúncia fiscal na lei de incentivo à cultura, e o Fundo Nacional de Cultura, que é aquela injeção na veia da cultura, que é aquele dinheiro para patrocinar uma cultura que não tem muito apelo comercial, mas que é muito importante, né? Aquele artista iniciante, aquele projeto de cultura de raiz. Esse dinheiro do Fundo Nacional de Cultura está praticamente zero. Então, o que nós estabelecemos? Que aquele projeto que capta dinheiro dos grandes patrocinadores, e vamos dizer, captou R$1 milhão para um grande espetáculo, para um grande evento, ele poderá captar 1.200.000, até 20% a mais, mas 20% ele tem que destinar para o Fundo Nacional de Cultura, que por sua vez não pode contingenciar esse dinheiro, terá que aplicar esse dinheiro em projetos culturais, da cultura de raiz, dos artistas iniciantes, democratizando o acesso a esse dinheiro, que eu volto a dizer, é dinheiro público. Você não pode pegar um dinheiro público e deixar que ele comece a virar um dinheiro utilizado por uns privilegiados, que já são famosos e, por ser famoso, tem facilidade de captar, tem o interesse do patrocinador, e aí capta R$2 milhões, faz um mega espetáculo, ainda cobra ingresso, e o artista iniciante fica a ver navios. Agora nós estamos com um projeto de lei que muda isso, permite que aquele artista consagrado também possa usufruir, né, da lei de incentivo à cultura com limites, e caso ele usufrua, ele tem que dar acesso gratuito ao público, tem que ter transparência na prestação de contas e teremos aí uma parte desse dinheiro destinado ao Fundo Nacional de Cultura. Um outro aspecto é que as empresas públicas também não podem ficar concentrando num estado só a aplicação dos seus recursos. Nós sabemos que grandes patrocinadores da Lei de Incentivo à Cultura têm sido as empresas públicas, não são os únicos, mas a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, várias grandes empresas públicas, empresas nos estados também, são patrocinadores. E às vezes ficam patrocinando, no caso das empresas públicas federais, em um único estado da federação, e esquece dos outros. Ela tem que distribuir no mínimo 50% do que ela vai aplicar em recursos para a Lei de Incentivo à Cultura, observando a proporcionalidade das populações dos estados para alcançar todos eles. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Domingos Sávio. Eu lembro a você que a matéria agora segue para a Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça, mas diante desse grande acordo construído aqui na Comissão de Cultura, provavelmente ele anda rápido para aprovação nas duas comissões e, nesse caso, segue direto para o Senado, não precisa passar pelo plenário. Até mais, daqui a pouco mais informações aqui da Câmara dos Deputados.